Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas de língua portuguesa, tá? Hoje nós continuamos a falar a respeito de gêneros literários, introduzindo com vocês o gênero romance, que será o principal gênero que nós vamos abordar ao longo desse ano, tá? Considerando que nós teremos aí como matéria da literatura nesse segundo ano, nós vamos ver o realismo, né, e o romantismo. Na verdade, primeiro o romantismo, depois o realismo, tá? E esses dois períodos literários são caracterizados, dentre outras coisas, pelo sucesso desse gênero literário chamado de romance. Antes precisamos esclarecer algumas coisas, né? Quando nós falamos sobre o gênero romance faz parte de um grande gênero chamado gênero narrativo. Vocês estudaram aí há pouco tempo, eu comentei um pouco com vocês sobre os tipos narrativos, né? Os tipos textuais, que são de 5 tipos. Desses 5, nós temos o tipo narrativo, que é toda história escrita em prosa com o objetivo de contar alguma coisa, né? Fazer um relato. Dentro desse tipo, nós temos o gênero narrativo. O gênero narrativo diz respeito a vários tipos de obra, tá? O teatro faz parte do gênero narrativo, que ele conta uma história, né? A poesia épica, que nós estudamos ano passado com Luiz de Camões, faz parte do gênero narrativo. E, além deles, o mais famoso e talvez mais conhecido dos gêneros dentro do gênero narrativo é justamente o romance. Tá? Nós vimos já outros vários gêneros narrativos, nós vimos o conto, nós vimos a crônica, tudo isso lá no primeiro ano. Mas a partir daqui, nós vamos ver o gênero romance e nós vamos entender como é que funciona esse tipo de gênero, porque ele é característico, porque ele é importante e porque ele é o gênero simbólico da mudança que acontece na saída do Renascimento para o início do que nós chamamos de Era Moderna, dentro desse contexto do romantismo. E aqui é importante fazer um parênteses a respeito de algo que talvez cause um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas, tá? Quando eu falo em romance, eu não estou falando a respeito de uma história de amor. Porque a nossa ideia de romance é que ideia, né? O pessoalzinho ali, tananã, né? Se pegando, pá, beijinho, amor, tamo lá junto. Não é isso que a gente está falando. O nome do gênero romance tem relação com isso. E no período do romantismo, as principais obras vão ser obras que trazem o relacionamento entre pessoas, tá? O relacionamento amoroso. Mas não é isso que caracteriza o que nós chamamos de gênero romance, tá? E o que caracteriza o gênero romance? Bom, é importante chamar a atenção num primeiro momento que o romance é um tipo de texto narrativo, ficcional, de longa extensão. Esses 3 pontos são fundamentais. Texto narrativo, né, conta uma história, ficcional, ou seja, é uma história que não é real, tá? Não é uma biografia, por exemplo. O gênero biografia seria um outro tipo de gênero narrativo. De longa extensão, isso é o principal diferencial. Porque se você pegar o conto tem uma curta extensão. A crônica tem uma curta extensão, ele é menor em tamanho. Já o romance, ele é maior, ele é mais longo, tá? Caracterizada por ter muitos personagens, tá? Isso é uma característica tradicional do romance. A maioria dos romances traz um número considerável de personagens, tá? E por vezes abordar períodos de tempo muito longos. Há romances que se passam ao longo de gerações, tá? Acompanhando, por exemplo, toda uma série de membros de uma mesma família, passando além de século e assim por diante. Os romances são escritos em prosa, ou seja, né, o que é escrito em prosa? Vamos comparar com o poema. O poema ele é escrito em versos. O verso é quando você quer fazer um texto e dividi-lo pela sonoridade, pela métrica, decassílabo do decassílabo e assim por diante. Já no caso da prosa, nós temos o quê? O assunto vai até o final da linha, né? Então você passou uma linha, vai para a próxima linha. Passou a próxima linha, assim por diante. Quando acabou o assunto, você pula e vai para o próximo parágrafo, né? Então poemas são organizados em versos e estrofes. Textos em prosa são organizados em parágrafos, tá? Com linhas. Essa é a principal diferença, tá?
E muitas vezes eles são divididos em capítulos. Isso é uma característica fundamental, porque o conto, por exemplo, por ser curto, ele não tem divisões, normalmente, tá? Ele normalmente é escrito de uma vez, de sopetão. Já o romance, não. O romance é dividido em capítulos, porque ele é uma história longa. E quando eu tô falando longo, tenham isso em mente, porque isso é o que mais caracteriza o romance, é uma história longa, tá? Eu costumo comparar o romance com uma série de TV. Quando você pega um conto seria mais ou menos o que nós vemos num filme. Você tem lá um filme de ação, por exemplo. Você tem poucos personagens e aqueles personagens entram em conflito, conversa, etc. Tal, mas quando acabou o filme, acabou. Encerrou a história. Já uma série ela é mais longa, mais elaborada, ela possui capítulos, e esses capítulos vão se sucedendo até num dado momento que você tem o fim da série, o clímax, o fechamento da história. Uma das primeiras obras que deu origem ao gênero do romance foi Dom Quixote de la Mancha, tá? Do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Muitos consideram que esse é o primeiro romance de fato, o primeiro romance com características do que nós chamamos de romance. Outros consideram que existiam obras mais antigas escritas nesse formato, que eram chamadas de proto-romances. Hoje em dia a gente chama assim, né? Ou o chamado romance antigo. Tá? A gente considera que o romance moderno, como a gente encontra nos dias de hoje, é ainda posterior a Dom Quixote de la Mancha. Ele seria do século XVII, mais ou menos, que é o momento em que essa forma de escrita história se torna um grande sucesso e popular mesmo. Tá? Tô falando do nível que a gente vê hoje de histórias em quadrinhos, de mangás, filmes de cinema. A popularidade do romance era enorme. Tá? Enorme. Todo mundo lia romances. Tá? No século XVII, XVIII e XIX, principalmente o XIX. Bom, para a gente ter pelo menos uma historinha aí do que é o romance, né? Eu chamo a atenção para o chamado romance antigo. Tá? O romance antigo ou proto-romance aparece em algumas regiões específicas do mundo. É até interessante, porque se você pegar, você tem o romance antigo na Grécia, que vai influenciar o romance em Roma, óbvio. Mas você também tem exemplos de romance antigo na Índia, no Japão e mais tardiamente na Inglaterra. Tá? Inclusive, são obras que a gente chama de proto-romance, mas elas são muito simples, tá? Elas não têm um número gigantesco de personagens, não são complexos, não desenvolvem a história de uma forma mais elaborada. Normalmente são histórias que falam sobre um amor, por exemplo, na Grécia, principalmente, você tem um rapaz que se apaixona por uma moça, aí os dois não podem ficar juntos, aí ela é separada dele, ele vai em busca dela, eles têm encontros e desencontros, e no final você tem a junção do casalzinho, o final feliz. A maioria dos romances antigos tem esse formato. Existem também os romances satíricos, tá? Que fazem piadas, são humorísticos. Você tem o famoso caso do Asno de Ouro, do Apuleio, que é uma história que envolve, justamente o que o nome diz, é um cara transformado num asno, tá? E aí toda a história das desventuras dele, das aventuras dele transformado em asno, e assim por diante, tá? Alguns estudiosos consideram que, levando em consideração o proto-romance, o que seria antes do romance, o primeiro romance literário propriamente dito não seria o Don Quixote, mas sim uma obra chamada Genji Monogatari, tá? Da autora japonesa Murasaki Shikibu, tá? De mais ou menos 973 a.C., o nascimento dela. Então, ela seria ali da Idade Média, tá? E ela compôs, a gente tem essa obra, tá? Um grande livro, um grande romance, tá? Japonês. Muitos consideram que ela seria, até por conta da data, né, por conta da forma do texto, anterior ao Dom Quixote, por conta disso, né, por conta como um primeiro grande romance na nossa história. Mas é muito difícil definir o que seria essa obra inicial. Tá? Existem escritores que vão dizer que é o Don Quixote, que vão dizer que é o Genji Monogatari, que vão dizer que os próprios romances gregos e romanos anteriores a esse são os primeiros. Há uma variedade de opiniões a respeito do assunto. Tá? No caso do romance ocidental, do que a gente, como pessoas do Ocidente, conhece, estuda, a obra mais influente é o Don Quixote de la Mancha. Tá? A gente, então, normalmente considera ele como ponto de partida, pelo menos para o nosso, porque nós chamamos de romance moderno ocidental.
Das obras gregas, aliás, sobram apenas 5 na íntegra. A maioria se perdeu, está despedaçada, falta um pedaço ou outro, tá? São de alguns poucos autores ali do século I ou II depois de Cristo. Tá? Então, gênero que surge depois da poesia épica, ele é influenciado, tá, pela poesia épica. É muito importante que se diga isso, porque o romance moderno ele surge do tipo de narrativa que era feita nos poemas épicos, só que sem fazer isso em poema, sem fazer isso no formato de poesia. Então ele é uma evolução natural desse gênero. Tá? Tanto que as primeiras histórias são histórias de heróis. Se você pensar nos romances, nas novelas de cavalaria da Idade Média, tá? Elas são proto-romances, elas são romances fundadores do gênero, porque você tinha lá uma história escrita em prosa de um herói em busca do Santo Graal, ou em busca de salvar uma princesa. Você tem aqueles que eu comentei com vocês ano passado, Galahad, o grande herói da Tábula Redonda, etc. Todos esses personagens que formam essas novelas de cavalaria, essas histórias são também histórias que inspiraram o surgimento do romance. Tá? E para tirar isso da linha, né, para vocês não ficarem aí tentando pensar, mas por que tem esse nome, então? O termo romance vem da época do Império Romano, tá? E designava as línguas populares usadas pelo povo, que são as línguas nas quais surge o romance. Tá? Se vocês levarem em consideração o que seria o romance, seria justamente as línguas anteriores às nossas. O português, como eu já falei para vocês, deriva do galego-português, que deriva do latim. Mas não era qualquer latim, era um latim falado pelo povo, que eles chamavam de latim vulgar, e depois de algum tempo passaram a chamar de romance. Romance é um nome genérico dado para todas as línguas que eram faladas pelo povo na época do Império Romano e que eram variações do latim. Essas variações, os romances, vão dar origem ao espanhol, ao francês, ao português e ao italiano e assim por diante. E é nessas línguas que começam a surgir as primeiras obras nesse formato. Tá? Então, por isso, muitos consideram que o romance vem daí, vem do fato de ser um texto popular, do povo. Tá? A ascensão da burguesia, e isso é muito importante, disseminou a cultura do romance, permitindo que as classes mais pobres tivessem acesso aos livros. Então é só pensar. Na Idade Média, a gente tinha uma estrutura econômica social, que era aquela estrutura aquela estrutura feudal, em que você tem o senhor feudal e os servos que trabalham para ele. Essa é a estrutura clássica da nossa sociedade, da sociedade europeia, no caso, até o final da Idade Média. Com a revolução imposta pelo Renascimento, você começa a ter um crescimento da importância dos mercadores, né, dos comerciantes, que é o início do caminho da humanidade em busca de um sistema comercial de relações econômicas, e não um sistema em que você tem um nobre que manda em toda a população trabalha para ele. Tá? Então, com essa mudança social e econômica, a gente tem a ascensão, o crescimento de uma classe social que até então existia, mas não era tão importante assim. Ela começa a ganhar cada vez mais poder. Essa classe é a burguesia. Burguesia tem esse nome porque vem dos burgos, que eram cidades muradas nas quais a gente tinha um grande comércio. Os moradores dessas cidades, os comerciantes que moravam nessas cidades, eram os burgueses. Tá? E os burgueses, que são a base do que depois, muito tempo depois, vai ser o capitalismo, né? Os burgueses, eles vêm do povo, eles não vêm da nobreza, eles não vêm de cima, não vêm do clero, da igreja, muito menos os burgueses vêm das classes militares. Eles são, na verdade, trabalhadores livres, tá? Liberais, que muitos estão ligados ao período da Revolução Francesa, tá? Participaram ativamente da Revolução Francesa e de todas as revoluções que derrubaram as monarquias da Europa e de outros locais, né? E esses homens livres, liberais, burgueses, eles são os principais leitores e autores dessas novas obras literárias, tá? Dessas obras, antigamente, se vocês pensarem no que vinha antes, você tinha autores que eram formados nas universidades, você tinha autores que eram padres e você tinha nobres escrevendo literatura. Agora não, agora você tem a profissão de escritor crescendo e se tornando algo independente, tá?
E além disso, o fato de você ter um crescimento da burguesia leva a que mais pessoas comecem a poder estudar. Surgem as grandes universidades, surgem as escolas. A ideia do iluminismo, que a gente viu, né, no arcadismo, de trazer a cultura letrada, o conhecimento para todas as pessoas, essa ideia que existe por trás do iluminismo, ela acaba tendo como consequência direta o fato de que mais gente começa a se alfabetizar. Aumenta a quantidade de gente que é capaz de ler e escrever. E por conta disso, aumenta a vontade das pessoas de lerem coisas, né? Então você passa a ter mais gente lendo obras e aí você tem um crescimento do romance, porque as pessoas vão atrás de ler essas longas histórias divididas em capítulos, com aventuras, etc. Isso se torna a principal diversão das pessoas. Naquela época as pessoas se divertiam com festivais de dança, música, teatro, etc., mas o romance vem para tomar o centro da diversão da população, principalmente europeia, que no caso estou falando só de Europa, tá? E a gente pode considerar, levando em consideração o pensamento de um filósofo importantíssimo, Hegel, né? Ele afirma que o romance foi um dos grandes feitos da burguesia moderna, porque a partir do crescimento da burguesia que surge esse tipo de obra, essa obra literária composta nesse formato. E a partir da reflexão do Hegel, nós temos aí vários autores que trabalharam com o tema do romance, e um dos mais importantes é o Georg Lukács, né, ou Lukács. Aí depende eu não sou especialista em línguas estrangeiras distantes, então eu não tenho como saber como é escrito, mas eu chamo de Lukács, né? O Lukács é um autor que escreveu várias obras sobre o romance, tá? E numa dessas obras ele comenta sobre o romance como sendo uma epopeia burguesa, ou seja, a epopeia ela era o símbolo do povo da antiguidade, desses povos heróicos, dos grandes reinos e etc. Já o romance vai ser o símbolo dessa nova classe social que surge para substituir o modelo antigo dos reis, dos monarcas, tá? E nessa reflexão ele diz o seguinte: do ponto de vista do conteúdo, o romance moderno nasceu da luta ideológica da burguesia contra o feudalismo, que foi o que eu comentei, né? Você tem o surgimento de uma nova classe e que começa a destruir o sistema anterior. Mas a nítida oposição à concepção medieval do mundo, que se manifesta na totalidade dos primeiros romances, não os impediu de recolher a herança da arte narrativa medieval. Claro, é o que diz para vocês. Surge um novo período literário, muitas vezes ele renega o que veio antes. Mas, mesmo renegando o que veio antes, ele está diretamente influenciado por esse pessoal. Tá? Esta herança está longe de se esgotar nos enredos aventurescos e etc., que o novo romance retoma em forma satírico-popular ou ideologicamente reelaborado. O principal símbolo do que seria esse satírico popular, ou seja, algo que tira sarro, uma sátira, né, com um ponto de vista popular do povo, é justamente o Dom Quixote. Dom Quixote é um romance que faz uma reflexão e uma brincadeira com as novelas de cavalaria da Idade Média, né? O novo romance recolhe da narrativa medieval a liberdade e a heterogeneidade da composição de conjunto. A sua dispersão numa série de aventuras singulares ligadas entre si somente pela personalidade do protagonista principal, a relativa autonomia dessas aventuras, cada uma das quais se apresenta como uma novela acabada, a amplitude do mundo representado e assim por diante. E aqui cabe um parênteses, tá? Quando a gente fala em novela, a gente está falando de um gênero literário que às vezes é difícil, que confunde um pouco, né? O que é novela, o que é romance? Qual a diferença entre essas duas coisas, tá? A novela, ela é menor que o romance e normalmente ela é organizada como se fosse um conto mais longo, mais extenso, com muitas peripécias, muitas aventuras, mas que acontecem num período de tempo fechado e acabam. Ela não passa de umas 100 páginas, por exemplo. Já o romance não. O romance ele é algo de fôlego, demorado, elaborado, dividido, como eu falei, em capítulos e traz várias histórias paralelas. Às vezes tem vários personagens vivenciando aventuras ao longo do romance. E o protagonista, como o Lukács fala aí, o protagonista ele é o eixo do romance. A história não é só sobre ele.
Numa novela ou num conto, a história é só sobre o protagonista. Já no caso de um romance, a história não é só sobre ele. Ele é o eixo que liga toda a grande narrativa que acontece na história. Então esse mundo representado é muito mais amplo, tá, do que o mundo que você encontra em contos ou em novelas. De certo, todos esses elementos são radicalmente reelaborados, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto daquele da forma, e não somente nos casos em que são tratados ao modo da paródia e da sátira. Ou seja, você pega os elementos clássicos tradicionais das obras literárias e reelabora elas, seja do ponto de vista da sátira, do humor, etc., ou de outros pontos de vista, que é o que ele vai comentar, né? Começam a penetrar na composição romanesca, com intensidade cada vez maior, elementos plebeus, ou seja, do povo. Heine, um outro escritor, tem razão quando considera que este momento é decisivo, e aí ele cita esse autor, né? Cervantes criou o romance moderno quando introduziu no romance de cavalaria a figuração fiel das classes subalternas e da vida popular. Então, talvez o que seja fundamental aqui para a gente pegar uma noção geral do que é o tema do romance é que os romances surgem do crescimento dessa classe social econômica chamada burguesia, tá? Que baseia sua estrutura no comércio e na aquisição de bens, com a propagação da possibilidade de leitura, né, com a alfabetização das pessoas, todo o trabalho que os iluministas fizeram para levar o conhecimento, para popularizar o conhecimento, você acaba tendo muito mais pessoas com acesso à leitura e o romance vem, por tabela, como o gênero que se torna mais popular, tá? Derivado dessas formas antigas, mas agora com uma cara própria, tipicamente moderna, que surge, num primeiro momento, com a obra do Dom Quixote, né, do Miguel de Cervantes, mas vai se caracterizar e se reforçar principalmente com o crescimento da literatura romântica no século XIX, tá? Mas a gente vai parar por aqui nessa aula para não cansar muito vocês, tá? Eu dei só um panorama geral. Na próxima aula eu vou comentar sobre os tipos de romances que nós temos, falar um pouquinho mais da história desse tipo de obra, tá? Para a gente ter um panorama do que é esse gênero literário, tá? Aguardo vocês na próxima. É isso, até lá!